A Igreja de Jesus Cristo. Quando Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre pedra edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não estava dizendo que Pedro era o chefe da igreja de paredes, de 4 paredes, ali de um templo. Jesus não estava dizendo que Pedro era o chefe do templo de uma igreja. Jesus não estava dizendo para Pedro qual era o nome de religião, se era católica, se era assembleia, se era adventista, se era testemunha de Jeová. Jesus não estava dizendo isso para Pedro. Jesus disse assim: Pedro, tu és pedra e edificarás a minha igreja. Então Jesus escolheu Pedro como chefe, o coordenador dos 12 apóstolos. E quem era a igreja de Jesus Cristo naquele tempo, junto que estava andando com Jesus? Quem era a igreja de Jesus? Eram os apóstolos. Era Pedro, Paulo, Tiago, André. Todos os 12 apóstolos. Judas, eram os 12 apóstolos. Judas Iscariote, Judas Iscariote criou Jesus, mas Judas Tadeu. Então, quem era a igreja fiel de Jesus? Eram os 12 apóstolos. Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre pedra edificarás a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não estava dizendo que Pedro era o chefe de tal religião ou de religião, não. Jesus estava escolhendo Pedro como o chefe, como o coordenador para pastorear os 12 apóstolos. E quem era a igreja de Jesus? Eram os apóstolos. Quem é a igreja hoje de Jesus? São as pessoas, somos nós. Somos nós. A igreja não é 4 paredes onde a gente se encontra para orar, ali para orar ao Senhor. As 4 paredes, que é um templo, significa uma casa de oração. O que igreja, que é chamado de igreja hoje, que é um templo, é chamado casa de oração. Aí nessa casa de oração, que é a igreja, é onde os irmãos e as irmãs, onde as pessoas se encontram para adorar Deus em comunhão. Mas você pode adorar em casa, onde você estiver. Mas para orar em comunhão com os irmãos é dentro de um templo que o chamamos de igreja. Mas igreja de Jesus é o ser humano, somos nós, é cada uma pessoa. Não existe nome, Jesus não escolheu esse templo, essa igreja de tal nome é minha, é a minha. Não. Jesus escolheu que a igreja verdadeira somos nós. Em nós, Jesus Cristo habita, o Espírito Santo habita, o Pai Eterno habita. Então, Pedro foi escolhido como o coordenador para pastorear os apóstolos e todos aqueles outros que passaram a seguir Jesus junto com os apóstolos. Jesus não disse Pedro que Pedro ia ser papa, que foi o primeiro papa, o que foi o primeiro papa, não. Pedro nunca foi o primeiro papa. Pedro foi o sucessor de Jesus, escolhido por Jesus para pastorear os 12 apóstolos e todos aqueles que passavam a seguir Jesus junto com os apóstolos. E Jesus não escolheu o nome de religião, como hoje dizem, Jesus escolheu a católica, Jesus escolheu a igreja tal, não. Isso é uma grande mentira. Pedro era o sucessor de Jesus, foi escolhido por Jesus para pastorear os apóstolos e quem vinha, porque a igreja verdadeira somos nós.